Fala, meu querido irmão, estamos começando aí nosso estudo sobre temperamentos transformados, uma série que ministrei na igreja onde eu sirvo o Senhor. Espero que você goste. Jesus pode te usar, pode transformar a sua vida. O seu temperamento é a sua personalidade. Esse estudo é baseado num livro do pastor Tim LaHaye, o melhor livro sobre temperamentos e transformados pelo Espírito. Você é meu convidado a navegar, a viajar nessa série de 4 estudos. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Moisés, o melancólico. Nós vamos falar do temperamento melancólico. Mas eu não vou apontar qualidades e defeitos. Eu vou falar dos pontos que Deus usou na vida de Moisés. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Abra seu coração para essa palavra, porque talvez essa palavra é para você. Você pode ser um melancólico e você vai entender, se conhecer mais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa igreja, Pai, a nossa família tão abençoada. E eu quero que essa palavra, assim como tem sido o estudo desse mês, que tem me deixado tão feliz com, Senhor, a resposta dos irmãos, aqueles irmãos que se identificarem com o temperamento melancólico, eles possam entender, Pai, qual é a sua missão nessa terra. O autoconhecimento nos ajuda a entender quem nós somos. Pai, abra a nossa mente para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, recapitulando, já falei rapidinho, nós começamos com Pedro sanguíneo, falamos de todas as características do sanguíneo, depois falamos de Paulo, o colérico, e hoje Moisés, o melancólico, e domingo que vem nós encerramos com Abraão, o fleumático. Tá? Nós temos baseado esse estudo no livro Temperamentos Transformados, que é o livro mais profundo cristão sobre temperamentos. É um livro antigo, foi reformulado na segunda edição. Primeira edição eu li há 20 anos atrás, ele chamava Temperamentos Transformados pelo Espírito. Na segunda edição, Temperamentos Transformados. Isso é uma tática de marketing para que as pessoas comprem o livro e não, quando você põe lá, temperamentos transformados pelo Espírito Santo, você está no aeroporto, às vezes você não compra aquele livro. Mas se você coloca lá, temperamentos transformados, você compra o livro. Então isso é uma tática para que esse livro chegue a todas as pessoas. Bem, eu quero ler Êxodo do capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía de meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo, no Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar-lhe os israelitas do Egito? Amém? Pensa se fosse um sanguíneo, o que ele ia falar? Demorou, Senhor, eu vou lá e mato todo mundo. Se fosse o colérico, Senhor, eu estou pensando, mas eu acho que eu vou. E na hora que chegasse lá, ele deu uma explosão de raiva e ia bater em todo mundo, até no Faraó. Mas Deus escolheu um melancólico. O melancólico ele é uma pessoa altamente centrada. O melancólico é uma pessoa altamente organizada, altamente metódica. O melancólico ele não tem a facilidade do sanguíneo e a comparação não é negativa. Em nenhum momento aqui, também não quero dar recado para ninguém, porque eu estou dando um estudo
E eu já falei para os irmãos que eu sou sanguíneo, estou dando recado para ninguém. O sanguíneo, se ele está em família, ele fala assim, eu te amo, ele quer beijar, ele quer abraçar. O melancólico, ele não gosta muito de abraço. Mas a linguagem do amor, tem um livro muito lindo chamado As 5 Linguagens do Amor, que o TikTok fez ele bater todas as vendas. Ele é mais antigo do que eu acho. Mas o tal do TikTok fez ele, o TikTok é a linguagem do amor. E esse livro explodiu a venda de novo, um livro cristão. E então, o melancólico, ele demonstra o amor dele, principalmente, não que ele não beije, não que ele não abrace, não é isso. Ele é bem menos que os outros que nós falamos. Mas ele demonstra o amor dele cuidando. Se você tem um pai melancólico, você vai lembrar do seu pai que ele cuidava das coisas para você. Se você tem uma mãe melancólica, você vai lembrar que sua mãe arrumava as coisas para você. A mãe melancólica é aquela que gosta de fazer um bolo de chocolate para os filhos. Aquilo é uma demonstração de carinho para os filhos. O sanguíneo gosta do iFood. Ele não tem muita paciência de fazer as coisas. As pessoas melancólicas, elas são profundas. Elas são profundas no pensamento. Elas são sensíveis. Mesmo que não demonstre nas lágrimas, mas ela tem uma sensibilidade do ambiente. Elas são nostálgicas. Isso é temperamento, irmãos. Olhar para trás faz parte do temperamento. Os melancólicos, eles lembram. Se você convive com melancólicos, você vai falar assim para ele: qual foi o bolo de aniversário dos teus 3 anos? Ele fala, o meu bolo de aniversário, eu não tive bolo naquele dia. Ele conta todos os detalhes. Eu só lembro de 2 bolos na minha vida, você acredita? O dos 5 anos, e eu lembro que todo meu aniversário era feito com meu irmão Alexandre, porque é uma semana. Então minha mãe fazia um bolo só e uma festa só para nós dois. Até o dia que nós rompemos com isso. Na adolescência. O meu bolo os 2 bolos que eu lembro eram um rocambole de doce de leite, que era um tronco de uma árvore, e tinha jujubas em cima, e o bolo que era 1980, Superman, foi quando lançou, minha mãe fez um bolo gigante, e todos nós vestimos as capas, deixa para lá essa história. Tá bom? Mas o melancólico, ele é muito detalhista, O melancólico, ele sabe, ele é detalhista, por isso que muitos melancólicos são pessoas muito boas em arte, escrita e instrumentos. Deus escolheu a pessoa certa para libertar o povo do Egito. Um melancólico, que era detalhista, que tinha talvez a principal característica melancólica. Quando você vai ler agora Êxodo 4, no Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés fala assim, eu não, Senhor. Em Êxodo 4, Moisés vai dar 5 desculpas para Deus. Eu não sei falar, o que eu falarei, o que eu vou fazer, eu não, de novo. Ele fala, Senhor, não sou eu. Sabe por quê? Se alguém aqui é melancólico, se lá no primeiro dia da célula, o seu líder fez o teste lá com você e deu melancólico, o seu temperamento proeminente, você sempre vai ter uma luta na sua alma. O melancólico, ele acha que o mundo está contra ele. O melancólico, ele tem uma tendência à depressão. Se ele der vazão aos pensamentos negativos dele, ele tem uma tendência à depressão. O melancólico, ele é abnegado. Você sabe o que é uma pessoa abnegada? Ele se sacrifica pelo outro. Por isso que Moisés era a pessoa certa. Ele morre pelo outro. O melancólico, por exemplo, o sanguíneo, se ele está fazendo sucesso, ele faz uma selfie. Estou bombando, pá. Meu curso de oratório, pá. O melancólico fala assim, eu não mereço sucesso. O sucesso não é para mim. Ele tem uma luta com ele. Eu falei que hoje eu não vou falar de qualidades nem defeitos. Eu vou falar do que Deus usou. Porque eu não vejo qualidades e defeitos, eu vejo características. O legal de nós estarmos aqui, igreja, é que nós podemos conviver com as diferenças. Nós, por muitos anos, a minha geração foi uma geração muito preconceituosa. Não havia a palavra bullying. E o fato de não ter bullying, a gente sofria muito na escola. Quem é da minha idade sabe disso. Mas hoje nós protegemos muito os adolescentes. Por exemplo, eu fiquei 1 mês trabalhando bullying na escola a pedido da minha coordenação. Mas aí há um outro problema.
Nós que sofremos muito na escola, temos uma tendência de super proteger os nossos filhos. E os nossos filhos terão momentos que estarão sozinhos e irão passar por frustrações. O que você tem que entender, primeira coisa, é conhecer o seu filho e fazer o seu filho se conhecer e trabalhar nele para que ele tenha responsabilidades e possa viver sobre frustrações. Se o seu filho tirou uma nota baixa, você não tem que ir lá e quebrar a escola inteira e falar que o professor não presta. Você tem que falar para o seu filho, você vai estudar mais e você vai conseguir. Amém ou não, irmãos? Deus tem me incomodado muito nesses dias, abrindo parênteses, que nós como igreja precisamos falar muito sobre família e criação de filhos. Porque nós estamos vivendo um tempo que está tendo uma mistura de tantas coisas, que nós estamos criando uma geração de vidro, uma geração frágil, uma geração que ela, pela violência da cidade, os nossos filhos nem vão mais fazer uma compra, não vão no supermercado sozinho, eles não vão comprar uma carne sozinho como a gente fez, e às vezes ele não sabe nem o que é troco, ele nunca foi a um banco porque ele não precisa mais ir ao banco. E isso gera pessoas que não têm poder de decisão. A maior característica dessa geração, dos adolescentes que estão me vendo aqui, são pessoas que não são proativas. Mas é só um parênteses que eu estou falando. Porque quando você conhece o seu temperamento, você conhece o temperamento dos seus filhos, você tem que gerar nos seus filhos uma proatividade, porque a vida demanda de proatividade. Então o melancólico, voltando aqui, só abrir um parêntese, ele é detalhista, ele é abnegado. Então vamos lá. No campo profissional, os melancólicos, eles são muito bons avaliadores. Se você quiser ficar rico, os solteiros, quantos são solteiros aqui? Levanta a mão. Vou te dar uma dica, anota. Quer ficar rico? Trabalhe muito, devolva seu dízimo, mas case com o melancólico. Porque o melancólico, ele é isso aqui, ó, altamente controlado. Ele faz conta de tudo. Ele quer saber aonde que vai cada dinheiro. O melancólico, ele, irmãos, ele, não tem jeito, amor, de eu ficar falando e não lembrar da gente. É impossível isso aqui. Eu até falei para os PL, não vou falar da gente, mas irmãos, é impossível. Essa semana a gente fez uma compra. Eu guardei a compra. A CBL falou, veio tudo? Eu falei, veio. O sanguíneo fala, veio. O melancólico pega a nota. E vai marcando. Mas faltou isso. Porque nós pedimos por aplicativo, e a CBL descobriu, irmãos, que faltavam uns 10 itens que nós pagamos. Se fosse o sanguíneo, já foi, já era. Mas a melancólica já ligou lá, já mandou uma mensagem, e a plataforma mandou, porque de fato tinham esquecido uma sacola para trás. Então case com o melancólico, porque ele é detalhista. Olha como Deus chama Moisés. O que Moisés fez? Deus deu uma ordem para Moisés, construa o tabernáculo. Você já viu o tabernáculo? Tem detalhes do tabernáculo? Irmãos, tem metragem, tecidos, largura, comprimento, altura, como montar, como desmontar. Um sanguíneo não dava conta. Mas Deus chama um melancólico. Porque o melancólico, a primeira coisa, é detalhista. Fala comigo, detalhista. Segunda coisa, talentoso. Provavelmente os arquitetos, engenheiros que estão aqui, provavelmente são melancólicos. Porque são detalhistas. Eles sabem das coisas que estão acontecendo. O melancólico, eles superam desafios. Eles superam até trabalhar em equipe. O erro da outra pessoa, ele assume a tarefa. Porque ele quer ver a obra concretizada. Olha Moisés, de novo eu volto para Moisés aqui. Moisés, ele foi andando, ele foi fazendo, e ele vai crescendo de acordo com a história. A vida de Moisés são 3 ciclos de 40 anos. 3 ciclos de 40 anos. E a cada ciclo de 40 anos, ele vai amadurecendo. E ele vai se tornando um líder. Moisés era a pessoa certa para trazer a tábua com os 10 mandamentos. Mas quando ele é pressionado, o que ele faz? Ele quebra a tábua. Moisés, em momentos de pressão, ele escorrega. Porque isso também é uma característica do melancólico. Ele tem que trabalhar na vida dele dias de pressões. Dias de pressões. Nós temos 3 melancólicos na Bíblia, muito característicos pela escrita ou pela história. E todos tiveram uma característica muito interessante. Eu vou falar 3 e você vai pensar qual é o elo de ligação deles. Moisés, Elias e Jonas.
Todos os três foram chamados para uma grande obra, mas todos os três, em algum momento, tiveram princípio ou tiveram depressão. Se você for ler a história dos três. Porque isso é algo que todo melancólico tem que vigiar a sua mente e renovar a sua mente. Como bem disse o Albert, né? Transformar a mente. Não foi Romanos 12, 1 que o Albert falou? Ele falou até o 2 ou foi só 1? 1 e 2. E ele falou para mim assim, pastor, demorei muito para decorar. Olha, eu acho que vocês puxaram muito do filho de vocês para hoje, hein? Ele falou, pastor, demorou decorar Romanos 12, 1. Né? O melancólico é abnegado, aquele que se sacrifica pelos outros. Ele tem dificuldade, como eu falei, com sucesso, ele tem dificuldade até com conforto. O melancólico é aquele que um dia consegue trabalhar, e ir para um resort de luxo, e ele tem dificuldade de desfrutar do resort e falar assim, será que eu mereço tudo isso? Será que eu mereço estar aqui? Eu, minha esposa e minhas filhas, há alguns anos, ganhamos uma oferta. E nós ganhamos uma oferta de um casal e fomos passar férias em Porto de Galinhas, num resort que tem até uma palavra que é quase um pecado, debaixo do letreiro, diz assim, all inclusive. Isso é um pecado, irmãos. Traduzindo num português bem rasgado, coma à vontade o tempo todo e peque, seu glutão. E quando nós chegamos ali, isso não foi só o melancólico, o sanguíneo também, porque nós não sabíamos, nós compramos as passagens, fomos para o hotel, chegamos ali, e nós não nos sentimos dignos de estar ali, você acredita nisso? Porque nós recebemos uma oferta, 7 dias no paraíso, e demorou, e sabe quando que piora, quando o pastor ganha uma oferta dessa, ele já está acusado, é quando o primeiro dia no resort 5 estrelas, ele vai para o refeitório comer tapioca, de tudo que tem, e de repente alguém grita lá do outro lado, pastor, o que você está fazendo aqui? E o pastor vira para ele e fala, quem é esse infeliz que me descobriu aqui em Recife, em Pernambuco? Mas às vezes você não se sente... Você não consegue desfrutar da bênção de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você trabalha, você é um dizimista fiel. Se você trocar de carro, você não precisa justificar o seu carro para ninguém, sabia disso? Você não precisa falar, olha, irmão, sabe o que aconteceu? Aquilo lá foi um milagre, põe um adesivo, Deus que me deu. Não precisa. Irmão, se tem alguém com esse adesivo, me perdoa. Veio aqui na minha mente agora, tá? Sabe, a gente não precisa justificar as coisas porque nós trabalhamos, porque Deus nos dá. Mas essa é uma tendência, às vezes, do melancólico, porque ele é abnegado. Olha só o que diz Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. E desfrutar daquela pancadaria que estava tendo. Moisés era a pessoa certa, ele estava no palácio e de repente ele olha o povo de Deus apanhando e ele fala, eu não quero mais ser o filho da filha de Faraó, eu quero ir para a guerra. Isso é uma característica, a abnegação de um melancólico. Se fosse um sanguíneo, ele falasse assim, eu não vou sair daqui, não vai ter Wi-Fi lá? Não é verdade? Outra coisa, cuidado, irmão melancólico. Na maioria das vezes, o melancólico carrega com ele na sua mente um complexo de inferioridade. Às vezes, o melancólico ele não quer brilhar. E Deus te deu um propósito na vida que, em alguns momentos, estou falando para alguns aqui, que Deus abriu uma porta e você vai ter que ser um influenciador. E aí você fica uma guerra interna. Mas tá bom, me dá a solução, André. Eu tenho uma guerra interna, Deus me chamou para uma posição onde eu sou visto, onde eu influencio e eu luto comigo todos os dias. E aí você então vai para a palavra. Aqui vem de novo renovar a mente com a palavra. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Ele é o meu Deus. Às vezes o mundo sabe usar os versículos da Bíblia muito melhor do que a gente, sabia disso?
Eu fui para uma palestra esses dias, a palestrante começou assim, ó, eu tenho frases de efeito na minha vida. Aonde eu pisar as plantas dos meus pés, Deus vai me dar. E ela citou uns 5 versículos, mas ela citou como frase de efeito. Às vezes o mundo tem mais fé, irmãos, eu fico tão bravo com isso, quando o ímpio tem mais fé que um crente, quando vem um ímpio aqui na igreja e fala assim, olha, eu não gosto muito de estar na igreja, eu sei quem é Jesus, mas eu não quero transformação. Às vezes falam até assim para mim, eu não quero largar algumas coisas que eu faço, mas eu passei aqui, pastor, para deixar meu dízimo, porque eu entendo o princípio. Eu falei, eu não sei se eu bato ou se eu peço para ele vir pregar domingo. Porque às vezes tem aqueles que seguem Jesus e desconfiam e duvidam da palavra. O ímpio usa mentalização. E nós temos devocional. Às vezes, o sofismo do inimigo vem vindo na sua alma, na sua mente, falando, você não vai conseguir, não é para você, para. Você vai ter tudo aquilo que você declarar em fé. Você trabalha, você pode acordar cedo e falar, Senhor, eu declaro que o meu dia vai ser abençoado, que as pessoas serão impactadas com a minha vida. Às vezes você está tendo um problema no trabalho, você vai orar e falar, Senhor, o Senhor vai à minha frente. Eu quero um anjo do meu lado. O melancólico, ele tem uma ira reprimida. Sabia disso? Além do medo, ele tem uma ira reprimida com frequência, que fica girando a personalidade dele. E que às vezes custa caro, porque o colérico da semana passada, ele explode muito fácil. Mas o melancólico, ele demora muito, ele guarda muito. Ele é uma panela de pressão, que a válvula está com defeito, e vai fazendo aquele barulho, e ele vai guardando, e de repente um dia, ele explode. Êxodo 32, verso 19 diz assim, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro, e as danças, irou e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, e depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Olha isso aqui que ele fez, irmãos. Tenta imaginar a cena. Está lá ele. Irmãos, ele estava há 40 dias tendo um tempo com Deus. Ele desceu brilhando. A Bíblia diz que ele tinha que usar um véu. O rosto dele era a própria Shekinah, era a própria presença de Deus. E de repente ele vê lá, Arão fez um bezerro de ouro e está tendo uma festa no arraial. E ele explode, e ele pega a tábua que demorou 40, não sei quanto tempo demorou, mas foi 40 dias lá em cima. Trovões, nuvens, né, e as coisas acontecendo. E ele então quebra, e ele destrói aquele... Irmãos, tenta imaginar como que alguém deixa um bezerro de ouro em pó. Não sei, eu não sei como. Que máquina é essa? E ele põe na água e fala assim para Dom, bebe esse negócio aqui agora. Eu estou mandando. Você já tentou imaginar essa cena? Porque o melancólico, ele tem uma ira que ele vai guardando, porque a memória do melancólico é uma coisa incrível. E ele vai guardando, ele vai guardando. Dica para você, melancólico, uma dica. Resolva as coisas. Tenta periodicamente zerar a conta da alma. Se está num relacionamento, sai para conversar, esposo e esposa, longe dos filhos. Vai jantar e fala, a gente veio aqui para dar uma zerada na nossa vida. Aquilo que você fez não foi legal. Eu não gostei da sua atitude, o jeito que você me tratou, o jeito que você falou. Tenta ir zerando, porque se você for guardando, meu irmão, no dia que você explodir, se você mora num prédio, o prédio cai. Porque isso é característica do temperamento melancólico. O problema é que às vezes a explosão, ela gera consequências terríveis. Foi por causa de uma explosão que Moisés só viu a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida, irmãos. Eu estou lendo aquela Bíblia devocional 360, a gente terminou agora Josué. Então você vai lendo o Pentateuco entre Josué e você fala, meu Deus, Moisés fez tudo, mas ele não entra. Pastor, o que isso tem a ver com minha vida? Deixa eu falar uma coisa. Anota essa aí. Isso aqui eu aprendi um dia, muitos anos atrás. Maturidade vem com os erros da vida. Não tome decisões no dia que você está esgotado, nervoso, chateado, sem dinheiro ou com fome. Não tome decisão. Minha mãe me ensinou desde muito pequeno, filho, quer pedir uma coisa para o seu pai? Espera ele chegar em casa e jantar. Atenção, os adolescentes aí, jovens, aprendam essa. Espera ele jantar, porque pai é como uma jiboia.
depois que ele come, ele não tem reflexo mais. De noite. A gente ia para o shopping, e a gente, 3 filhos, ia para o shopping na nossa casa, era uma vez por mês, e a gente chegava no shopping, e a gente, pai, queremos no jogo, queremos no bate-bate, queremos não sei aonde. Minha mãe chamava os 3 do canto, falava assim, espera a pizza. Aí meu pai, vamos comer? Vamos, tamo quietinho. Meu pai pediu uma pizza de 8 pedaços. Meu pai era mágico profissional, sabia? Meu pai era mágico profissional. Ele que fazia as mágicas das nossas festas. E ele tinha uma mágica, ele cortava a pizza pedia para cortar a pizza de 8 em 12. E a gente comia 3 pedaços. Tô cheio, mãe. Na verdade, você comeu 1,5. Era ilusão. Era para enganar os 3 aspiradores que ele tinha em casa de comida. E depois que a gente comia, minha mãe dava uma piscadinha para a gente. Você não faz isso com as nossas filhas, né? Fala assim, pronto, pode falar com seu pai, né, amor? Não tem isso lá em casa não, né? Minha mãe dava uma piscadinha e a gente, pai, pode ir no bate-bate? Claro, filho. Eu já comi uma pizza. Irmãos, não tome decisão de estômago vazio. Não tome decisão no dia que você está nervoso. Não tome decisão no dia que você está esgotado. Não tome decisão no dia que seu chefe te afrontou. Vai ser uma decisão errada. Vai para casa. Espera alguns dias, talvez 2 dias, 3 dias. Vai ruminar o que aconteceu. Ora por aquilo. Talvez você está sendo testado e prepararam. Não sei por que eu estou falando isso, não está na minha programação, mas pode ser para alguém aqui. Porque um dia eu já errei. Um dia que nós tivemos uma noite muito difícil com a nossa filha mais velha, eu virei à noite acordado junto com a minha esposa, e eu fui trabalhar numa escola, e eu não gostava daquela escola, e eu pedi uma demissão, e aquela porta foi uma porta que eu fechei e que eu nunca mais abri, porque não era hora de pedir demissão. Tudo tem seu tempo, a Bíblia diz, sabia disso? Tudo tem seu tempo. Para professor tem o tempo certo de demissão. É no final do ano, não pode ser no meio do semestre. E eu aprendi a minha vida, não posso tomar decisões em dias difíceis, em dias que eu estou no furacão, em dias que está tudo mal. Não posso. Continuando, mas eu falei de depressão, eu falei de às vezes ter uma ira reprimida, mas eu quero te dizer uma coisa, não há pessoa mais leal dos 4 temperamentos do que o melancólico. Ele é leal, irmãos. Por isso que Deus chama Moisés. A devoção de Moisés foi crescente durante a história. A cada passo que Moisés dava, ele ficava mais perto do Senhor. A cada passo que Moisés dava, ele ficava mais íntimo do Senhor. Ele ficava conectado com Deus. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é quando a Bíblia conta que Moisés saía do arraial, que era onde estava o povo, ia para a tenda do encontro. E quando ele entrava, a Shekinah, é por isso que nós cantamos a Shekinah, é por causa desse texto, vinha sobre a tenda, e as pessoas olhavam e viam que Deus estava falando com Moisés, e a Bíblia fala que o jovem Josué contemplava aquilo. Josué já estava sendo preparado para o futuro. Irmãos, eu não sei você, mas eu desejo um dia entrar no meu quarto, lá em casa, e minha família falar assim, mãe, papai está orando. Pai, filho, eu sei. Olha o que está acontecendo na porta do quarto, uma fumacinha saindo. Esses dias eu até pensei em pôr um CO2 lá. Eu estou brincando. Né? Você já pensou, irmãos, alguém da sua casa falar assim, olha, a gente conhece pessoas que a gente fala assim, se fulano orar, meu Deus, não é? Se fulano levantar a mão, sai de baixo. Cuidado. Irmãos, Moisés era assim. Moisés, Deus usou ele de formas. Você sabe a história. É mar que abre. É maná que vem. Ele afronta Faraó. E a Bíblia diz, as crianças aqui da igreja, será que elas cantam? Faraó se endureceu, sim, sim. Ó sim, ó Faraó. Não, endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas. Quem lembra dessa, irmãos? Uau! Né? Irmãos, ele vai para Faraó e ele afronta Faraó no sentido de ir contra, e a cada praga a coisa vai espremendo. Para uma pessoa acontecer isso, irmãos, ele tem que ser leal. Essa noite eu separei esse estudo e eu quis não só apontar qualidades nem defeitos, porque eu acho que o melancólico ele é isso. Ele é isso.
Quando eu falo, o melancólico ele tem uma ira tardia, isso não é um defeito, é uma característica. Quando assombra a mente dele, pensamentos que não vai dar certo, pensamentos que não vai prosperar, pensamentos de sacrifício, isso não é um defeito, isso é a essência dele. Sabe por que a gente tem que se autoconhecer? Isso nos dá uma melhor resposta para a vida. Quando eu li esse livro de novo, agora, eu falei, meu Deus, isso está fazendo tão bem para mim, porque eu sei áreas da minha vida que eu preciso trabalhar. E vai fazer bem para toda a igreja, porque você vai agora falar assim, poxa, eu sou um melancólico. Então, se vier um pensamento, você não merece isso, você vai falar assim, sai, Satanás. Deus me deu isso aqui. E o Senhor é o meu Deus. E você vai falar assim, não, esse cargo que estão me oferecendo, porque o melancólico tem isso, não é para mim. Não, você vai falar, o Senhor me pôs lá como Moisés. Você pode dizer amém porque eu estou falando? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Amém? Então eu queria orar com vocês, mas antes de orar, eu quero recapitular. Eu falei que o melancólico é profundo, sensível, nostálgico, detalhista. Ele é talentoso, ele é abnegado, que é aquela pessoa que se sacrifica. Ele tem que lutar com um complexo de inferioridade que o cerca. Ele tem que lutar com uma ira reprimida, com uma grande explosão que pode acontecer. Ele tem que lutar com pensamentos depressivos. Mas o melancólico é altamente leal. Altamente leal. Fala, meu querido e minha querida irmã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Isso faz com que o YouTube jogue para mais pessoas. E se você quiser adquirir o livro Temperamentos Transformados, do pastor Tim LaHaye, o livro que mais vendido sobre essa questão de temperamentos e a transformação feita pelo Espírito Santo, é só clicar no link aí na descrição do vídeo e você pode adquirir esse livro e ser abençoado. Deus te abençoe e até a próxima série.